Jaque, mais uma vez juntas aqui na ECA, né? Reunidas, como já depois de tantos anos, mas continuamos, né? E na ECA, né, Cristina? Uma coisa, queria saber um pouco da tua história, o chamado das ciências sociais, né, da sociologia. Como que foi, né, desde a época da PUC, né, que o primeiro chamado foi na própria graduação, né? Como que foi até chegar, né, esse primeiro momento? Olha, esse primeiro momento era um momento bem confuso, porque eu prestei vestibular em 68. Então, você imagina em 68 escolher ciências sociais para estudar. Então, era muito confuso, o movimento estudantil a mil, uma radicalização muito grande, quer dizer, a gente não tinha propriamente debate, a gente tinha que estar ou de um lado ou de outro, a gente sentia muito medo, então foi uma época bastante difícil, mas eu acho que justamente essa época de grandes transformações, né, e não foi só transformação política, quer dizer, o movimento feminista, o movimento da música popular, o movimento do cinema. Então, eu sou a caçula da família, né? Então, eu me dava muito com meus primos, eu tinha amigos mais velhos do que eu, então eu ia em cineclubes, né? E ficava encantada. Nós tínhamos colegas e amigos, né? Eu frequentei o Dante Alighieri numa época muito fértil também. Eu tive amigos fantásticos no segundo grau e, por exemplo, o Eric Nepomuceno foi meu colega, Renato Mezan foi meu colega de classe, e a Ângela Leite, que é minha amiga até hoje, artista plástica. Então, nós tínhamos grupos de discussão. A gente chegava, por exemplo, saía um livro, né? Era lançado um livro assim durante a semana, então nós resolvíamos que a gente tinha que ler, porque já no Dante Alighieri, quer dizer, o ensino médio era um ensino de muita discussão, muito debate, nós ficávamos com os professores nos corredores, no recreio, né, batendo papo. Então eles falavam, vocês viram, saiu o livro assim, né? E Fernando Sabino, e Érico Veríssimo, e Luiz Fernando Veríssimo, e toda essa gente que estava produzindo muito nessa época. Então a gente comprava os livros, devorava, tal, né? E aí a gente ia na casa de um de nós, né? Marcava assim, sábado ia para lá e ficava discutindo aquelas discussões assim, já né? um sarau literário. Já era uma coisa assim. Então havia muito, era um momento assim muito instigante, muito desafiante. Quer dizer, você tinha que tomar posições sobre tudo, entendeu? Sobre casamento, separação, aborto, sobre cinema, sobre desenvolvimentismo, sobre os indígenas brasileiros, sobre as terras indígenas e tal, né? Então, tudo isso, eu falei, bom, eu tenho que fazer ciências sociais, não tem jeito, né? Em casa, assim, porque seu pai, acho que também tem um núcleo familiar também que impulsionava, né? Mais ou menos, impulsionava por um lado, por outro, puxava então, o breque, né? Então, meu pai morria de medo, era conservador, né? E minha mãe não era conservadora, mas também tinha medo que a gente apanhasse, tinha passeata e tinha todas essas coisas. E a gente também tinha medo, né? Mas, então, foi assim que eu resolvi fazer ciências sociais e fui para o campo da sociologia, né? Ao lado disso, desde os 10 anos eu desenhava, né? E então eu continuava desenhando, pintando, fui fazer cursos de desenho e pintura, encontrei a Ângela Leite, que é gravadora, né? E a mãe dela é a Eli Bueno. A Eli Bueno é uma excelente desenhista e pintora, e tinha um ateliê maravilhoso.
E ela era muito amiga do Flexor, muito amiga do Wilhelm Flusser, né? Então, para a gente ter uma ideia, por exemplo, do que era São Paulo nesses anos 60, a Ângela morava ali perto da Faria Lima, a Praça Morungaba, né? E eu estava sempre na casa dela, ela sempre na minha casa, aliás, eu mais na casa dela do que ela na minha. E ela era vizinha do Wilhelm Flusser. E ele fazia debates também sobre as ideias dele na garagem da casa dele. Você imagina? Então, então a gente ia do ateliê da Eli Bueno, né, para a garagem do Wilhelm Flusser ouvir sobre modernismo, o que era modernismo, né? Então, era muito instigante. A gente não parava um minuto de pensar, aquela aceleração, né? E eu, então, continuei fazendo também meus cursos de desenho. Teve uma época que eu fiz ateliê com Walter Levy, um pintor surrealista, também foi muito interessante. Fiz desenho arquitetônico, fiz vários cursos. Mas, para mim, isso seria sempre um hobby, né? Eu realmente não achava que no Brasil a gente conseguisse viver de arte. Você pegou um outro viés da né? arte. E porque todos os artistas que eu conheci naquela época, todos eles tinham alguma fonte financiadora, entendeu? Ou o marido, ou o pai. Que no né? caso... E a Amélia Toledo também fazia parte. Nós chegamos uma vez, a Amélia Toledo recebeu uma encomenda de uma fábrica de tecidos para fazer estamparias, né? Então reunimos nós todas que gostávamos disso e começamos a fazer umas estamparias. Então, você imagina que tudo isso, para mim, quer dizer, isso tudo foi entre os 15 e os 25 anos, né? Uhum. Então, tudo isso, muita coisa tinha um caráter de espontaneidade, de brincadeira, né? A gente brincava com coisa séria, né? Mas eu sabia que era muito difícil, como a Amélia Toledo, que tinha um bom mercado, né? Eu achava que era muito difícil viver de arte. E era mesmo, né? Hoje também eu acho assim... que talvez se eu fosse mais artista do que socióloga, eu teria conseguido sobreviver. Mas aí casei, tive 3 filhos, né? E por questões do destino, eu tive que sustentar a casa, né? E aí eu falei, bom, e agora? Né? E agora, meu Deus, o que eu faço? Eu tinha feito a graduação na PUC, né? Tinha feito 4 anos de pós-graduação na PUC, aí já tendo aulas com Otávio Ianni, que os professores tinham sido aposentados, né? E os professores de sociologia, mas alguns foram para a PUC. Então, Otávio Ianni, por exemplo, deu 3 semestres de aula sobre o Capital, né? Então a gente ficava lendo o Capital junto com ele. São coisas assim privilégio, maravilhosas, né? Bom, aí eu falei, bom, e agora, meu Deus do céu? Então eu tinha 8 anos de sociologia, de ciências sociais. Eu era monitora, né? Fui monitora de uma professora chamada Aide Maria Roverati, professora de metodologia de pesquisa. Lógico. Não podia Claro, ser né? Lógico. E eu adorava e tal, né? E aí eu falei assim, bom, eu não vou conseguir sustentar a casa com arte, né? Tive o cérebro trauma do papel em branco. Inclusive, eu tive uma amiga que ela queria me ajudar. Né? Ela falava, não, Cristina, você não pode largar o desenho, o guache e tal. Faz o seguinte, eu preciso dar 50 brindes de fim de ano que meu pai me encomendou. Eu vou encomendar de você. Você vai fazer 50 aquarelas.
Eu falei, ai, que maravilha, tal, né? Problemas resolvidos. Eu já encontrei um patrocínio, né? Um mecenas. Mas que nada, não saía nada, né? Eu não conseguia, assim, aquilo que na sociologia saía muito fácil, né? Que era o texto, a aula e tal. Eu ficava completamente travada de ter que entregar um trabalho, né? De ter um prazo para entregar e tal. Aí eu falei assim, não, eu acho que é a sociologia que vai me sustentar. Peguei meu currículo e passei para um monte de escolas. E, felizmente, na escola dos meus filhos estavam precisando de professor de sociologia no 2º grau, porque naquela época tinha sociologia no 2º grau. Né? Não sabia. E aí, eu fui ser professora de sociologia, o que me rendeu a publicação do Sociologia e Introdução à Ciência da Sociedade em 85, primeira edição. É desde 85 que vem a sociologia, o livro de sociologia? Exatamente. Mas e o Itaú Cultural nisso tudo? O Itaú Cultural foi depois do mestrado. Ah, tá. Bom, então eu estava assim, né, professora de sociologia, quando aconteceu uma outra coisa muito importante, né? Eu estava no meu carro, andando, e aí eu ouço no rádio que no Museu da Casa Brasileira ia ter um curso sobre sociologia da arte. E que era uma iniciativa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, né? Chamado. Com os seguintes professores, Rui Coelho, Dilma de Mello e Silva, Lisbeth Rebolo, Celso Lodge, né? E eu falei, meu Deus, existe sociologia da arte no Brasil, né? Bom, eu virei o carro, eu nem sei para onde eu ia, eu virei o carro, fui para o Museu da Casa Brasileira, entrei e encontrei a Dilma de Mello e Silva. Ela sentada lá e tal. Aí eu cheguei e falei, olha, eu sou artista plástica, sou socióloga, soube do curso e tal. Ela falou, não, venha fazer tal, não sei o quê. E aí eu fiquei absolutamente deslumbrada com as aulas. Né? Fiquei deslumbrada, né? Celso Lodge falando de estética marxista, a Dilma falando sobre arte africana, o Rui falando sobre contos de fada. Nossa. Eu falava, não é possível que exista um lugar no mundo onde as pessoas ficam pesquisando isso, pensando nisso, que delícia e tal, né? Bom, terminado o curso, eu estava completamente deslumbrada, cheguei para a Dilma. Falei, Dilma, eu quero fazer mestrado com vocês, eu quero fazer. Aí ela falou, não, eu vou te apresentar o Rui Coelho e você vai acabar fazendo mestrado com ele. E realmente acabei fazendo com ele e com a cunhada dele, a Liana Sálvia Trindade, e entrei para o Centro de Estudos de Sociologia da Arte, que hoje é sediado na ECA. Naquela época era na FEFELESH, eram professores da FEFELESH, que um estudava música, outro estudava humor, outro estudava pintura, né? A Lisbeth é dessa época, o Valdenir Caldas era de lá, estudava literatura erótica, enfim. Conheci o Nicolau Sevicenko, fomos colegas de pós-graduação. Então, foi um ambiente absolutamente propício, né? E eu consegui unir as duas coisas, né? Isso mais ou menos então você continuava dando aula? Ah, sim, dando aula enlouquecidamente para poder pôr arroz e feijão em casa, né? Escrevendo os livros e estudando o retrato feminino na pintura brasileira. Isso foi na década de 1980. Então, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado sob orientação do Rui Coelho e da Liana Sálvia Trindade sobre a pintura brasileira como um documento histórico, né? Não era uma história da pintura, era como a arte podia falar sobre a sociedade. E aí, muito bem, aí veio o Itaú.
como é que foi? Eu fiz o mestrado e, naquela época, publicar um livro de arte era uma coisa dificílima. Hoje é muito fácil, né? Mas naquela época era muito difícil. Então, eu queria publicar o meu mestrado e eu acabei mandando para o Itaú para pedir patrocínio para a publicação de um livro com imagens, né? Uhum. E aí eles me chamaram e falaram assim, olha, publicar nós não vamos, mas você não quer trabalhar com a gente? Porque nós estamos montando uma base de dados sobre arte brasileira. Eu não sabia que você tinha entrado por ele. Então foi através Foi através do mestrado, olha. Gente. E aí eu passei 5 anos lá, foi como fazer uma pós-graduação no exterior, porque eu fui aprender. Aí eu tive contato o quê? Com as mídias. Né? Então eu trabalhava com base de dados, eram computadores offline, porque não havia internet ainda. Isso foi de 1989 a 1995. Mas eu trabalhei com vídeo, com fotografia, com cinema, com mídias digitais, né? Então foi assim, fantástico. Foi um mergulho. E aí a pintura ficou para trás. Sim. Quer dizer, tendo que trabalhar com audiovisual, com imagens em movimento e tudo, para os programas do Itaú, né? E com gente importantíssima, o João Batista de Andrade, a Mirella Martinelli, o Chiquinho, enfim, nós tínhamos, quer dizer, nada como ter recursos, né? Sim, a gente teve uma porção de recursos excelentes. E aí, quando eu saí do Itaú, porque eu acho também que eu sentia muita falta da liberdade intelectual de escrever, de pesquisar e de tudo, eu falei, encontrei outra vez a Dilma. Nossa, a Dilma... A Dilma é a minha fada madrinha. Encontro a Dilma e a Dilma fala assim, Cristina, eu vou trabalhar no serviço pedagógico do MAC, porque a Lisbeth Rebolo Gonçalves tinha sido nomeada diretora do MAC. E levou a Dilma com ela. E a Dilma tinha uma disciplina no Departamento de Artes Cênicas chamado Teatro e Sociedade. E a Dilma falou assim, Cristina, você dá essas aulas para mim? Eu falei, agora, vamos lá que eu vou começar a dar aula. E aí eu fui para lá. Comecei a dar aula lá em 1995, justamente quando eu estava saindo do Itaú. E aí comecei também, aí tudo aquilo que eu tinha aprendido no Itaú, que era trabalhar com acervos, trabalhar com base de dados, etc., eu comecei a trabalhar já no Departamento de Artes Cênicas, naquilo que deu origem ao LINCAC, que hoje é o grupo de pesquisa da Beth Azevedo, né? Com o material, a documentação do Clóvis Garcia. A biblioteca do Clóvis. E ele tinha, porque o Clóvis Garcia, né, e é muito importante a gente lembrar desses nomes, das pessoas maravilhosas com quem a gente conviveu. O Clóvis Garcia, ele era um colecionador. Então, ele guardou todas as atas de reuniões que ele participou, todas as correspondências da ECA, e fora da ECA, de artistas e tudo. Então, ele tinha, no corredor do Departamento de Artes Cênicas, assim, caixas e caixas de documentação. E a coisa começou porque tinha uma professora que estava fazendo doutorado e que estava sempre lá vasculhando nas caixas, né? Um dia eu falei, escuta, o que você está procurando aí? Ela falou, o Clóvis tem cada documento, né? Aí eu entrei na sala de aula e falei para os alunos de artes cênicas, né? Falei, olha, vocês precisavam fazer um projeto de pesquisa, porque isso não pode se perder, né? Aí, quando chegou na outra aula, quando eu entrei, assim, os alunos tinham feito uma rodinha esperando eu chegar e disseram assim, professora, você orienta a gente a fazer o projeto? Então, foi o primeiro projeto na ECA, projeto de pesquisa, com documentação. Já começou. Com teatro. Nossa. Né? E com sociologia, claro. Totalmente. Bom, então começamos lá. E foi aí que abriu
um concurso no departamento no CCA, no Departamento de Comunicações e Artes, e aí encontrei a Dilma. É demais. Gente, a Dilma onipresente, né? E ela falou assim, você vai fazer esse concurso. Você não pode deixar de fazer esse concurso. E isso você estava fazendo, já tinha terminado o doutorado, que foi do Barroco. Já tinha feito mestrado, doutorado, já tinha dado aulas de pós-graduação como professora convidada aqui na ECA. Tá. E estava no Departamento de Artes Cênicas como professora conferencista. Então você chega na ECA, bom, através da Dilma mesmo, da Dilma e do Clóvis, Departamento de Artes Cênicas, né? Da Renata Palottini. Renata já... Quando nós montamos esse projeto de pesquisa, a Renata Palottini era chefe de departamento do Departamento de Artes Cênicas. Ela deu a sala da chefia para o projeto. A melhor sala do departamento era a nossa. São essas coisas, sortes da vida, né? Bom, aí fiz o concurso e entrei para o Departamento de Comunicações e Artes. Né? Isso em 96. 96, tá. Né? Entrei em 96 para a ECA e depois entrei para o Centro de Pesquisa de Telenovela, que naquela época chamava Centro de Pesquisa de Telenovela. E fui fazer minha livre docência, tentando reunir todo esse conhecimento, procurando estudar o gancho da telenovela. Então já não era mais a pintura já tinha realmente ficado para trás. Eu estava trabalhando com comunicação, com mídias, com ficção. No momento da folha em branco, acho que foi o... Foi, né? a ruptura. Eu acho que foi a hora que eu tinha esquerda, direita e eu peguei uma delas. Bom, então, trabalhei, fiz a minha livre docência sobre o gancho da telenovela e continuava ligada, portanto, à questão da imagem, né? A imagem, a ficção e as mídias. Quando o Valdenir Caldas, então diretor da ECA, me chamou e pediu para eu assumir a comissão de biblioteca da ECA. Foi o Valdenir era diretor. Diretor. Na época do Valdenir que você assume, então. Você vai chegando na biblioteca, então. Na biblioteca. E aí, o Amilcar Zani, que era o antigo presidente da comissão de biblioteca, falou, não, eu vou te mostrar a biblioteca. E a biblioteca eu conhecia como usuária, eu não sabia de tudo que tinha de coleções e tal. E aí, ele me mostrou... Aí é a outra encruzilhada da minha vida, que foi o Arquivo Miroel Silveira. Quando você conhece. Mas quando você chega, assim, porque eu fico pensando onde estava. Ele ficava numa sala, no cantinho da biblioteca, né? Parece que era... Era uma coleção especial, como é a de mangás, né? Quer dizer, que só os pesquisadores é que podem pegar. E aí ele falou, olha, esse aqui é o Arquivo Miroel Silveira, né? Tem todos os processos de censura prévia ao teatro em São Paulo. Imagina, para uma socióloga. Eu falei assim, não, eu não acredito que essa documentação ficou aqui me esperando, né? E a sensibilidade dele também de perceber, né? Tudo bem que você já trabalhava com documentos ali no CAC, né? Com a documentação do Clóvis Garcia, né, do professor Clóvis Garcia, mas essa percepção, né, de mostrar mas assim, aí você vai e descobre o arquivo. Mas teve todo aquele momento de, o arquivo está lá, e agora? O que eu faço? Então, aí a Bárbara, que era diretora da biblioteca nessa época, e a Ana Lúcia Recine, que era... nossa bibliotecária, agora ela está na EASH, me chamaram para uma reunião. E falaram assim, olha, esse arquivo tem que ser estudado, porque, inclusive, há uma superstição, né? E dizem que à noite a gente ouve as correntes aqui. Essa história tem, o arquivo tem história. Porque o Miroel Silveira
que foi nosso professor, que foi um homem de teatro, que você conhece tão bem, né, Jaque? Muito. Meu mestrado. E ele trouxe esse arquivo para cá para ele ser estudado. E enquanto a gente não estudar, a gente vai ouvir correntes na noite. E eu fiquei, né, assim, num impasse muito grande. Eu falei, meu Deus, eu largo o estudo da imagem, né, e vou estudar texto. Nossa, é outra, né? Teatro e texto, dramaturgia, né? Falei, será que eu faço isso tal? Mas eu resolvi mergulhar de cabeça. Ainda bem. E aí nós mandamos um projeto para a FAPESP, foi o primeiro projeto, um projeto individual, para descobrir o que tinha lá. Né? Porque eram 6.000 processos encadernados, então não dava muito bem para a gente manusear, saber o que tinha. Então esse projeto foi o primeiro assim. E aí eu comecei assim, a ir atrás de todos os editais, quer dizer, iniciação científica, ensinar com pesquisa, estágio, bolsista, verba daqui, CNPq, verba de lá, quer dizer, desde lá eu não faço outra coisa senão correr atrás de dinheiro. Procontes. Não, e no início era isso, né? A gente ficava lá na biblioteca. Primeiro era num aquário fechado, né, pequenininho, que era um grupo pequeno, né, bem pequeno, até o número de bolsistas. Aí depois a gente tomou um pedaço maior da biblioteca, né, até depois, quando saiu o primeiro projeto temático, que a gente começa a ocupar uma outra sala, né. Mas até então, até para trabalhar ali, a gente convivendo com aquela dinâmica da biblioteca. E eram alunos de teatro, né, de artes cênicas, e o Kemmel, o Gerson, né, entusiasmadíssimos. Cantavam, eles falavam. Eu acho que foi o grande projeto, né, da minha maturidade científica. Quer dizer, eu acho que aí eu consegui unir tudo, né? Unir a minha veia de socióloga e de pesquisadora, quer dizer, desenvolvendo um projeto que trabalhava com a questão da liberdade de expressão e da censura, portanto, exercer toda essa minha preparação que eu contei para você, que é de caráter político, né? Quer dizer, precisava ter uma intenção política, e eu acho que nós somos um país muito autoritário, né? Eu acho que a censura sempre me incomodou demais, e então defender a liberdade de expressão foi uma coisa para mim que me fez muito bem, quer dizer, eu me encontrei nisso também. Trabalhar com documentação, porque eu já vinha de longe trabalhando, desde o mestrado, o doutorado, as coleções dos museus, etc., quer dizer, os acervos, as coleções, as documentações, e trabalhar com a arte, né? Quer dizer, porque eu acho que não é à toa que a censura se volta principalmente contra a expressão artística, né? Porque a arte é o que vale a pena na vida. Eu acho também. Não é? E a ECA meio que viabilizou tudo, né? Eu acho que a ECA... Acho que isso. O que você sente? Saindo, tudo bem, tinha a FEFELESH, né? Tinha Ciências Sociais, toda essa caminhada, né? Quando você chega na ECA, porque é isso, você assume tanto biblioteca, depois comissão de pesquisa, esse apoio até para desenvolver os projetos, né? Porque a gente, não sei, a gente sempre imagina que quando você vem com um arquivo que a gente, no primeiro momento, pertence ao arquivo do Estado, pertence à biblioteca, mas vai usar, quer dizer, toda essa movimentação de como vai ser administrado, como vai ser feito, eu acho que é uma coisa muito delicada, né? Que você mexe com
com algumas vaidades também, né? Por que não falar assim? Vaidades, né? Então, mas como a ECA recebe isso tudo e como você, você transita em todas essas áreas, né? Eu acho que isso é uma coisa também interessante dizer. E também só pontuando, só para lembrar a coisa das correntes, quando a gente... Isso é de verdade. Isso eu acompanhei. Quando o arquivo estava na biblioteca, que veio o primeiro projeto temático e a gente começou a levar o arquivo para a sala aqui, né, para a sala do térreo, do prédio central aqui da ECA para o térreo, saindo da biblioteca, foi eu, a Bárbara e a Ana Lúcia num determinado momento, porque foi uma coisa doida, parece que ele não queria sair da biblioteca. Ele queria ser estudado, mas ele não queria sair ali da biblioteca. Que aconteceu de tudo. Aconteceram tempestades, perderam a chave que a gente ia levar o arquivo por dentro, porque não parava de chover quando a gente foi fazer a mudança. E aí, segundo a Bárbara, um volume saltou sobre ela. Diz que era a vingança do Mirão. Tanto que quando a gente foi para outra sala, ainda fizemos as 3 rezando. Olha, esse lugar aqui é legal para você, vai estar tudo bonitinho, vai ter estante. Quer dizer, então também tem essa coisa de trazer o arquivo e ele começar, né, a ganhar um outro espaço. Mas tem essas coisas das correntes, diz que é verdade mesmo, né? Olha, eu acho a ECA, para mim, foi o lugar ideal para trabalhar, né? Primeiro, eu acho que a ECA, ela tem uma característica muito peculiar, que é unir a produção à reflexão. Quer dizer, na verdade, porque você fala a diferença da FEFELESH, quer dizer, na FEFELESH é muito mais reflexão e quase nenhuma produção. Quer dizer, claro, se produz revistas, se produz eventos, né? Mas não há a produção artística, a produção simbólica propriamente dita, né? Tem a discussão, a reflexão. E na ECA, não. Quer dizer, tanto no Departamento de Artes Cênicas, quanto no rádio e televisão, etc., quer dizer, ao mesmo tempo que você está refletindo, você está fazendo. E se você não fizer, se você não produzir, você não consegue refletir mais. Né? Então, quer dizer, a reflexão e a produção andam juntas. E na minha vida também, quer dizer, os 5 anos de Instituto Cultural Itaú foram de produção. Né? Produção de vídeo, produção de eventos, produção de base de dados, produção de cinema, produção de roteiros, produção de um monte de coisa. E eu tinha pego gosto. Né? Também quando eu coordenei o curso de gestão de processos comunicacionais, também eu senti isso. Quer dizer, a importância de você saber, de você fazer um planejamento, de você administrar um processo. Né? Então, eu acho que isso é uma característica da ECA fantástica. A outra característica muito boa é a diversidade. Né? Quer dizer, eu tenho a sensação de uma grande feira, né? Porque tem alguém que trabalha com teatro de bonecos, tem alguém que trabalha com telenovela, tem alguém que trabalha... Quer dizer, é incrível a sensação que a gente tem de que tudo é possível. Né? E os colegas acham que tudo é possível. Né? Eles... quer dizer, é tudo muito individualista. Então, se você é possível, mas você tem que pegar e ir atrás, e procurar aqui, procurar ali, ir contra todos os obstáculos, né? Mas existe um estímulo para que você ache o seu caminho, que você vá em direção a ele. Quer dizer, na ECA, a mentalidade é bastante libertária. Né? Quer dizer, não há esse dogmatismo, esse fundamentalismo científico, sabe? Não, precisa uma pesquisa de campo, precisa estatística, precisa... Quer dizer, eu acho incrível, por exemplo, Fausto Viana estudando o traje, né? Eu acho isso o máximo, né?
Quer dizer, claro que a FEFELESH tem um Elias Tomé Saliba que estuda o humor, né? Teve o Nicolau Sevicenko que estudava a vida urbana na modernidade, né? Mas é mais raro, né? O nível de cobrança do trabalho metodológico, sistemático é muito maior. Então, eu acho que a dose de loucura que existe na ECA é extremamente estimulante, né? Acho também que ela tem uma forte ligação com a sociedade, né? Porque ninguém pode ser pianista se não for tocar piano fora. Sim, né? Se não fosse apresentar nos outros lugares, fora da academia. Então, se por um lado tem uma produção científica, por outro lado, esses profissionais estão constantemente sendo avaliados pela sociedade como um todo. Né? Então, eu acho isso também fantástico. A gente não está só dentro de um mundo corporativo, né? Digamos, um seminário, né? Onde todas as pessoas se conhecem e fica todo mundo dentro daquele grupo e se fiscalizando e se amedalhando, né? Quer dizer, todos os profissionais aqui têm que dar suas mergulhadas na sociedade civil, senão eles não se tornam quem eles são, né? Então, esse leve trás eu acho maravilhoso. Então, eu acho assim que na ECA eu pude reunir todas esses momentos da minha vida, né? E eu acho que eles começaram a fazer sentido. Muito, muito. Né? E assim, agora a gente fica pensando que agora a gente está num momento meio delicado, né? Assim, até para os projetos, tanto para isso de pedir dinheiro, que é o que a gente mais faz, né? Mas agora a universidade vive um momento um pouco delicado, né? Como que você se posiciona assim? O que você acha? Qual o caminho a seguir, no caso, no meio disso tudo? É continuar pedindo dinheiro e avante, e o arquivo, no caso, né? Porque ontem a gente estava até conversando do resgate, da importância do arquivo, né? E da discussão sobre censura e liberdade de expressão também. O que acontece, assim, ao seu ver, né? Assim, o que você consegue olhar, o que você vislumbra daqui para frente, assim? Que caminho é esse? Olha, nós passamos outras crises. Sim. Né? Então, nesse caso, eu tenho uma frase de um colega nosso, do Fernando Scavone, que eu gosto muito, né? Porque eu falava, Fernando, e agora? Como é que vai fazer, né? Ele falou, Cristina, em época de tempestade, a gente recolhe a vela e costeia. Eu acho essa frase maravilhosa, né? Então, eu aprendi. Tem tempestade, recolhe a vela e costeia, né? Então, eu acho assim, nós estamos passando um momento muito difícil, não é só na USP, né? É no Brasil, é no Estado, sim, né? Talvez no mundo, mas não quero nem falar no mundo, porque o mundo fica uma generalização muito grande. Há setores na política internacional que também estão muito frágeis, né? Muito difíceis, nossos amigos portugueses, né? Nossa, a Espanha também está com grandes dificuldades, a Turquia, a França nós já sabíamos que estava também há muito tempo, tanto é que na última viagem para Portugal, os portugueses falavam assim, tomara que a França caia logo, porque daí os alemães têm que ter jogo de cintura, porque enquanto a França não chegar na beirada do precipício,
pessoal não nos leva a sério, né? Então, eu acho que a gente está vivendo... E eu acho que isso é previsível, agora a socióloga falando, né? Quer dizer, nós estávamos vindo, desde da década de 1990, com a ilusão de um capitalismo em pleno desenvolvimento no mundo todo. Ora, não existe. Né? Não é possível lucros crescentes ilimitados. Não pode, porque não tem de onde tirar mais. Né? Então, o que acontece? Né? Também o velho Marx tinha razão, que o capitalismo vive de crises. Né? Então, precisa ter uma crise para poder mudar o dinheiro, o capital precisa mudar de mão, né? Para retomar. Então, nós estamos vivendo uma crise grande, né? E eu acho, então, quer dizer que a tempestade é grossa, não é assim, na USP, em São Paulo. Eu acho que realmente está havendo uma reestruturação econômica, produtiva, e nós estamos já começando a sentir os balanços. Né? Então, eu acho que, de um lado, a gente não pode ser muito ambicioso. Né? Quer dizer, aquela USP dos últimos 6 anos era uma ilusão. Né? Quer dizer, o mundo todo estava em crise, o Brasil estava bem, São Paulo estava bem, o ICMS crescendo e a USP nadando em dinheiro, vamos fazer projetos mais ambiciosos. Né? Então, eu acho que esses projetos ambiciosos, financiados só com dinheiro da universidade, eles não vão acontecer mais. Né? A gente vai ter que buscar parceria, se quiser. Então, por exemplo, a física, a politécnica já estão nesse movimento de conseguir patrocínios outros fora, a farmácia, a odontologia, os que eu estou sabendo, né? A área de humanas é sempre mais frágil. Agora, eu acho que nós trabalhamos com projetos muito profundos e que esses a tempestade não pega, quer dizer, eles estão lá no poço, lá embaixo. Quer dizer, não vai mudar a questão da censura e da liberdade de expressão. Né? Não vai mudar. Quer dizer, nós vimos, né, Jaque, que, na verdade, a censura que existe hoje é a mesma censura que existia no Getúlio Vargas, é a mesma censura que existia no Império, etc. E nós, sempre brasileiros, com uma dificuldade muito, muito grande de lidar com a oposição, com a crítica, com a denúncia. São 3 coisas que a gente morre de medo e persegue as artes porque a gente quer evitar isso. Né? A crítica, a denúncia e a oposição. Então, não vai mudar. Então, eu acho que a gente pode guardar os nossos tesouros, o arquivo Miroel Silveira. Eu acho que ele, como nós falamos essa semana, ainda foi muito pouco explorado. Sim, também. Eu acho que tem a história do teatro de São Paulo e do teatro brasileiro lá. Tem uma porção de textos inéditos que nós precisamos publicar. Então, eu acho que nós temos que também nos reestruturar. É um momento de reestruturação. Já que nós estamos falando de reestruturação produtiva, sim. Nós temos que fazer uma reestruturação produtiva científica. Né? E eu acho que nós não temos muito a perder. Quer dizer, nós temos, assim, um outro ritmo a adotar. Mas não é, por exemplo, como... porque o nosso tipo de produção, ela é uma produção mais científica. Sim. Se a gente estivesse fazendo teatro, ou se a gente estivesse fazendo um museu, ou se a gente estivesse fazendo algum outro projeto mais... que precisa de espaço, que precisa se apresentar, que precisa... aí nós estaríamos realmente bem mais abalados, né? Em sérios problemas.
E junto com isso tudo, a sociologia continua, né? Porque Continua. você está de novo trabalhando no... Continua. Quer dizer, a ECA, o que nessa história toda que eu contei tem continuidade, né? Primeiro, o meu amor pela arte. Quer dizer, realmente eu acho que se existe um espaço de liberdade, esse espaço é construído através da arte, né? Quer dizer, a arte é essa capacidade de você explorar o signo até os limites possíveis num dado momento, num dado lugar, né? Sem esgotá-lo, né? Quer dizer, esse signo vai carregar ainda mistérios, magias, correntes para sair mais para frente, né? Mas então eu acho que a arte é realmente a única possibilidade de plena realização do signo, né? E então isso é uma continuação, quer dizer, eu já sentia isso quando eu desenhava, eu senti isso quando eu estudei a pintura das mulheres, quando eu analisei o barroco, quando eu estudei telenovela e me debruçando no arquivo Miroel Silveira. Então, isso é uma continuidade. A outra continuidade é a pesquisa científica, quer dizer, eu nunca deixei de ser socióloga e de acreditar que a sociologia também vai se enriquecer através desse casamento com a arte, né? E o terceiro é o que eu gosto demais, que é dar aula, né? Quer dizer, também são as três grandes continuidades, né? Então tem um longo caminho ainda pela frente, essa é a verdade, tem muita coisa a ser explorada, pesquisada. E também isso, né? E o livro de sociologia desde a primeira edição... 1985, tem 30 anos. E continua firme e forte. E continua, e nós estamos fazendo agora uma nova edição, né? E eu estava conversando com o diretor da editora, né? E eu falei assim, não, porque esse livro, eu mostrei a 4ª edição, né? Eu falei, esse livro aqui é a minha vida, tem 30 anos. Ele falou, Cristina, agora nós estamos fazendo um outro para mais 30. Nós demos muita risada, né? Eu falei, tá bom.